Povo soberano de Angola, caros colegas deputados, ilustres auxiliares do Presidente da República e titular do Poder Executivo, antes de entrar no mérito, na generalidade, da proposta de lei de alteração à Lei nº 36 de 2011, de 21 de dezembro, devo dizer e relembrar que a mesma foi aprovada por consenso no ano de 2011 e este consenso foi quebrado por 2 vezes pelo MPLA, pelas propostas de alteração que esta lei for sofrendo. Há uma pergunta que muitos fazem atualmente: se o partido que governa o país há 50 anos perder as eleições, vai transferir o poder que exerce aos novos representantes que o povo escolher? Muitos dizem que não, outros dizem que sim, outros ainda têm dúvidas, mas a resposta foi dada agora de forma preventiva, com muita esperteza e muitos artifícios para o povo não perceber. Através desta proposta de lei, para alterar a lei eleitoral, o Presidente João Lourenço mandou os seus ministros elaborar e enviar ao Parlamento para aprovar. Ficou claro que a verdadeira intenção do Governo, com a nova divisão político-administrativa, é facilitar o plano já arquitetado para anular os controlos que existem na lei eleitoral, que impedem que a eleição seja defraudada e os resultados eleitorais sejam manipulados. Esses elementos de controlo incluem o cartão de eleitor como documento válido para votar, a obrigação de se dar baixa imediata dos votantes nos cadernos eleitorais, a inexistência de mesas móveis, a previsibilidade e permanência dos locais de votação de cada eleitor, as atas síntese das assembleias de voto e a transmissão dos resultados pela via mais rápida através das atas sínteses. Se estes elementos de controlo forem suprimidos no todo ou em parte, a eleição não será nem livre, nem justa, nem transparente. E ninguém poderá provar, porque não haverá atas sínteses para permitir apurar rapidamente os resultados no mesmo dia da eleição. Só haverá atas das mesas cujas cópias são produzidas com papel químico e por isso não legíveis, e como o número de concorrentes vai aumentar, nem todos vão receber cópia. A proposta que o Governo nos apresenta contém ainda outros mecanismos que impedem ou dificultam o controlo da eleição pelo povo. O Governo quer que haja forças armadas nas assembleias de voto, quer que as pessoas, depois de votarem, fiquem a 1 quilômetro de distância, quer continuar a controlar a CNE e a mandar nela através dos seus ministros. Se estas propostas de alteração da lei forem aprovadas, assim como estão, então o verdadeiro presidente dos atos eleitorais será o Presidente da República e não o plenário da CNE. Perante este quadro, é meu dever, como representante do povo, alertar os angolanos que estaremos em presença de atos concertados de violação da Constituição que atentem gravemente contra a soberania do povo, contra o Estado de Direito democrático e contra o regular funcionamento das instituições. E as pessoas envolvidas terão de ser responsabilizadas nos termos da Constituição. No Estado de Direito, os meus colegas do outro lado sabem-no bem que o Parlamento não pode legislar contra a vontade do povo, porque a República de Angola baseia-se na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. A escolha do povo está feita, o povo já votou e todos os políticos sabem disso. A eleição só vai formalizar. Nenhuma sondagem vai dizer o contrário, nenhuma ata síntese vai revelar o contrário, nenhuma divisão administrativa vai alterar a vontade do povo. O poder legislativo do Estado não pode nem deve ser exercido contra a vontade soberana do povo, só para defender os interesses de oligarquias ou outros grupos de interesses, por mais poderosos que pareçam ser. Podem ser donos de bancos, prédios altos ou grandes empresas, mas o soberano em Angola é o povo, mesmo que seja pobre. O soberano em Angola não são os partidos nem aqueles que governam. Temos preocupações quanto às propostas do Executivo relativamente ao local da votação e mesas móveis, voto dos militares e polícias, tratamento desigual de cidadãos em situação idêntica, solução tecnológica, supressão da
das atas síntese e a não publicação das mesmas nas assembleias de voto, militarização das assembleias de voto. Segundo a entidade proponente, os objetivos das alterações propostas são 3: assegurar uma maior participação dos eleitores nos atos eleitorais, assegurar maior simplicidade no processo de apuramento dos resultados, assegurar melhor organização dos processos eleitorais em geral. Porém, analisados os conteúdos normativos das alterações, aditamentos e revogações, facilmente se conclui que os objetivos reais são outros. No essencial, a lei visa, entre outros, excluir ou reduzir ao mínimo a participação do eleitorado que tradicionalmente vota UNITA, aprovar a descontinuidade do uso do cartão de eleitor como documento válido para o exercício do voto, instituir o bilhete de identidade como único documento válido para o ato eleitoral, mesmo sabendo que mais de 1/3 do eleitorado já registado não possui bilhete de identidade por incapacidade da administração pública, anular a obrigação de fixar a permanência do eleitor no caderno eleitoral específico correspondente ao local de votação mais perto da sua residência, permitir a mobilidade dos votantes e das mesas de voto sem criar mecanismos seguros de controlo biométrico que impeçam o voto múltiplo, descontinuar o uso das atas síntese como veículo de controlo e de transmissão célere dos resultados eleitorais, reduzir a qualidade, legibilidade e a disponibilidade das atas a entregar aos partidos concorrentes, dificultar o credenciamento dos delegados de lista por via da atribuição da competência de novos entes às comissões municipais eleitorais ainda inexistentes nos novos municípios, tornar inauditável e sem valor prático as operações de apuramento provincial, conferir à pessoa do presidente da CNE poderes discricionários para decidir sobre questões importantes do ato de apuramento nacional que normalmente são decididas pelo plenário da CNE, que é o órgão colegial máximo da instituição, militarizar as assembleias de voto. As leis da democracia não devem impedir nem dificultar a organização de eleições democráticas e transparentes, nem o controlo do voto do povo pelo próprio povo. O Parlamento Senhora deputada Weba, pode continuar a desfrutar os 3 minutos que o regimento lhe concede. E exijo, por favor, urbanidade, respeito, cordialidade. Não permitimos essa confusão, não. Não, por favor, isso não se permite. Calma. É o último. Não, é o último. Muito obrigada, Presidente em exercício. Muito obrigada, Presidente em exercício. Dizia eu, as leis da democracia não devem impedir nem dificultar a organização de eleições democráticas e transparentes, nem o controlo do voto pelo próprio povo. O Parlamento tem muito respeito pelo governo, mas não pode, no Estado de Direito democrático, aprovar leis que impedem o povo de controlar a subversão da sua vontade. O Parlamento não pode trair o povo. Muito obrigada.